mordomo. Amém? Pergunta para o teu irmão aí: você é um bom mordomo? Você vê o que é isso, né? Você sabe o que é ser um mordomo? Administrador de, mas do bem dos outros. É algo que é confiável alguém a administrar o bem do outro. Não é bom quando alguém confia em nós? Não é bom quando o chefe confia em você e dá uma determinada tarefa e sabe que você pode executar, que você vai entregar no tempo determinado, na hora estipulada, para que no final do processo esteja tudo alinhado, tudo bem. E isto gera satisfação, isto gera bênção. Tu crê? E nós, como servos de Deus, filhos do Senhor, temos que dar um bom exemplo, não só na casa do Pai, mas também em qualquer lugar. Isso começa já dentro da nossa casa. O mordomo é aquele principal servo que administra bem a casa do Senhor. Eu creio que cada um de vocês já tiveram a oportunidade de ser convidado para fazer algo, ou for entregue a você a fazer algo na casa de Deus. Se ainda não teve, se prepare, porque você também vai ter esta oportunidade. Amém? Porque a Bíblia diz que o Pai procura bons administradores e fiéis. Não basta ser bons administradores, mas é necessário que seja fiel ao seu Senhor, para que sejais abençoado. Aleluia, oh glória. A Bíblia relata dois exemplos de mordomos no Velho Testamento, exatamente no livro de Gênesis, no capítulo 24, no versículo 4, nós vemos que a Bíblia fala a respeito de Eliezer, que era o mordomo da casa de Abraão. Mais adiante um pouco nós vemos um outro, que também é da linhagem de Abraão, o José, que foi o mordomo da casa de Potifar. Olha, o escravo passou a ser mordomo, e foi uma bênção na vida de Potifar. Embora tenha passado o que passou, mas se cumpre o que a palavra diz. Ele foi fiel, sim ou não? Acreditou Potifar em José ou na mulher? Em José, porque ele sabia que tinha um mordomo fiel, ele sabia que podia confiar. E não é diferente, amados, na vida do cristão, em sermos fiéis ao Senhor em tudo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O conceito bíblico de mordomia é o reconhecimento da sabedoria de Deus, a aceitação do nosso cargo como dispenseiros ou depositários da vida e das possessões, ou seja, daquilo que nos é entregue para ser administrado. Aleluia. Mas segundo a vontade de Deus. Mordomia nos leva também a pensar na relação entre servo e Senhor. Amém? Aqui todos nós somos. Tem medo de falar não. Aqui todos nós somos capacitados para servirmos a cada dia melhor na obra de Deus. Amém? Quem pensa assim, dá glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor.
A base bíblica para a mordomia cristã, eu gostaria que você me ajudasse em um texto. Primeiro versículo da Bíblia. Vai encontrar onde? Em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Aleluia. Glória a Deus. Quem achou aí, leia em nome de Jesus. Seja um bom dispenseiro, seja um bom mordomo. Aleluia. Seja participante. Aleluia. Pode sim, quem encontrar pode ler. No princípio Deus criou os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Isso significa que Deus é o dono de tudo e de todas as. Então Deus é o Senhor. Aleluia. Aí se você for para o Salmo de número 24 e versículo também, o primeiro vai dizer como? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Do Senhor e a terra e a sua plenitude, e o mundo e os que nele habitam. Então, tudo é do Senhor. Tudo pertence a. Aleluia. E o homem também é propriedade de Deus. Quando no mesmo capítulo de Gênesis, Deus o cria e colocou ele aonde? No jardim do Éden. Para ser o quê? Para ser o quê? Um mordomo, um administrador. Vejamos que Deus depositou uma confiança em quem? Em Adão, para que ele pudesse administrar o jardim. Ali ele ia ter tudo de bom e do melhor. Tu crê? Que nada lhe ia faltar. Ele apenas estaria ali para cuidar, para administrar. E é interessante que Deus dá toda a liberdade para que ele assim o faça. Mas ele não fora bem sucedido, porque ele desobedeceu a ordem do Senhor, do seu Senhor. E o texto que nós lemos diz que Deus requer de cada mordomo fidelidade. Amém? Glória a Jesus. Mas também criou o homem, como já falamos, como um mordomo, que é no capítulo 1, versículo 28, do mesmo capítulo de Gênesis, quando Deus coloca ele lá para ser um bom dispenseiro, um bom administrador. A mordomia cristã estabelece a vontade de Deus, mas de Deus como Senhor nas nossas vidas. Deus como Senhor nas nossas vidas. Você entendeu? Você entendeu? Deus como Senhor da sua vida. Aí você vai ser um bom mordomo, obediente, fazendo aquilo que o Senhor manda, que o Senhor orienta, que o Senhor ordena. Aleluia. E quando nós fazemos isto, tenho plena convicção de que nós seremos abençoados. Amém? Então esse é o conceito de mordomia cristã. É ele e você se colocar na posição de servo. Olha, ele está à disposição do dono de tudo, do dono da obra, aleluia, do dono da terra. Aqui em você não temos, estamos aqui de passagem, amém? Mas enquanto estamos aqui de passagem, vamos aproveitar, gente, a oportunidade que Deus nos dá de fazer o melhor para Ele, de servir cada dia melhor. Porque vai gerar bênção na minha e na tua vida. E é interessante, amados, que a palavra também, onde nós lemos no capítulo 4 e no versículo 2 de 1 Coríntios, ele requer, volta a dizer, requer dos dispenseiros, ou seja, dos mordomos, fidelidade. É interessante, amados, quando o pastor confia em você, o presbítero confia em você, deposita em você confiança, sabe que você tem capacidade para execução de tal tarefa.
E Ele quer ver resultados. Mas quando for te dado uma determinada tarefa para realizar, olha, se esforce para que faça o melhor, não para o pastor nem para o presbítero, mas para o Senhor, o dono da honra. Amém? E a mordomia cristã, ela abrange diversas áreas da nossa vida. Eu gostaria de compartilhar com você um pouquinho só, de cada uma dessas especialidades, podemos dizer assim. Eu vou começar com você, falando a respeito de mordomia do tempo. Mordomia do tempo. Olha, o tempo, ele é o único agora inimigo, podemos dizer assim, porque ele não vai esperar as minhas explanações, aquilo que eu tenho a trazer nesta noite da parte de Deus. Ele vai continuar trabalhando, eu observando ou não, ele não vai parar. Ele foi preparado para isto. Mas vamos falar um pouquinho do tempo. Primeiro, eu gostaria de dizer para você que há um dito que diz que dinheiro vale ouro. Ou melhor, tempo vale ouro, tempo vale dinheiro. E a gente não deve perder tempo. Eu vou fazer bem rápido uma observação. Bem rápido aqui, ó. Bem rápido. Aí tu vai raciocinando comigo. Quem vou de matemática aí? Um segundo, glória a Deus. Mas olha, vou botar aqui, ó, T de tempo, D de dia. O dia tem 24 horas. Isso? Para sermos um bom dispenseiro, a gente precisa fracionar o tempo. Fracionar o tempo. Eu tenho 24 horas durante o dia. Agora raciocina comigo. Seja bom ou não de matemática. E essas 24 horas, eu tenho no mínimo, que tirar 8 para. Eu vou começar com a melhor parte, para muitos. Dormir. Quem gosta de dormir aí? É bom, né? Que maravilha! Mas existe tempo. Eclesiastes 12:1 lá, e quem achar primeiro pode ler. Melhor, 3:1, Eclesiastes 3:1. Vamos lá. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Olha, há tempo determinado. Tudo tem um pró. Então, dessas 24 horas, eu tirei 8, menos 8, vai ficar quanto? 16. Dessas 16 aqui, eu vou tirar 8 para trabalho. Quem gosta de trabalhar? Glória também, viu? Então, olha, eu tenho 8 para dormir e 8 para trabalhar. Restou quantas? 8. Eita Jesus! Restou 8. Dessas 8 horas aqui, eu vou ter que administrar. E tem que administrar bem. Porque dessas outras 8 horas aqui, eu não vou abrir mão. Eu não vou abrir mão. Diga assim, eu não vou abrir mão. De que, pastor? Casa do Pai. Vai estar dentro dessas 8 horas.
Certo? Porque não resta. Aí quanto tempo dessas 8 horas eu tiro para a casa do pai? 2? Vamos botar 2? 2. Vai ficar quanto? 6. Jesus. Dessas 6 aqui eu tenho que, olha, cuidar dos filhos, ouvir a mulher, ir para a feira, ir para a escola. Jesus, tem mais. Fazer comida? Não é comigo não. Levar o menino na escola. Jesus. Mas é 6 horas, gente. Hã? Ouvir o marido. Obrigação, ouvir o marido. O mais? Hã? Comer. Estou escolhendo a boa parte. Comer. Mas tem gente que demora tanto para comer, gente. Não é? Não é verdade? Então tudo isso aqui é questão de tempo. E 6 horas dá para fazer tudo isso? Aparentemente, mas a gente corre contra o. Mas quando chega neste tempo aqui, ó, que é apenas 2 horas, 2 horas, ainda tem gente que não aproveita. Ainda tem gente que não tem tempo dentro dessas 2 horas para fazer a obra do Senhor. Sim ou não? Não se espante não. E achamos que fazemos muito nesse tempo que eu e você administra. Aí eu vou te dar um exemplo. Ah, pastor, mas eu trabalho. Amém, você trabalha. Agora eu te pergunto. Aí você trabalha, aí quando chega, vai chegando no quase final do expediente, o chefe diz, ó fulano, eu vou ter que ficar isso mais 2 horas. Hora extra. Aqui é extra, viu? Extra. Aí tu fica alegre, não fica não? Ó, porque você é o que? Recompensado aqui nessas horas que me foram convidado a trabalhar um pouco mais. Mas quando tu estás fora dessa área extra aqui, não sobrou esse tempo? E por que tu não vem para a igreja? Eu estou falando esse tempo aqui, o horário da igreja. Mas o crente está lá trabalhando, é hora extra. Amém. Deus abençoe o seu trabalho. A Bíblia diz que o homem vai viver de acordo com aquilo que lhe propôs o Senhor. Trabalhar para o sustento da sua casa, da sua família. Mas estou falando a respeito de tempo, das oportunidades que temos de aproveitar o tempo. Ah, mas hoje eu não tenho hora extra. Olha, eu estou cansado, hoje tem culto. Eu vou ou não vou? A pergunta é, você tem administrado bem o seu tempo? O tempo que Deus tem lhe dado, as oportunidades que Deus tem te dado para você estar na casa do Senhor. Gente, olha, 2 horas. Qual é o dia de culto? Qual é o dia de culto? Domingo, terça, quarta, sexta. Quantos dias? 4 dias. Multiplica isso por 2. Dá? 8 horas por semana. Olha a hora que nós dedicamos para estarmos na casa do Senhor. 8 horas na semana. Aí eu te pergunto, estamos caminhando bem? Sim ou não? Não. Porque vamos estar, olha aqui, ó. Pastor, é menos de 8 horas também. Se eu vou contar, é meia hora da menos perdida. Sim. 2 horas da manhã, 6 horas por semana. Os atrasos.
Eu não estou contando nem com os atrasos, eu não estou levando isso em consideração. Olha, mas ele falou agora de algo que é interessante. Gente, aí o irmão diz: olha, eu queria tanto ir para a igreja hoje. Já aconteceu isso contigo? Eu queria tanto ir para a igreja hoje, mas olha, pelo tempo, pelo relógio não vai dar tempo. Eu não vou chegar a tempo. Olha, se eu for me esforçar, se eu correr um pouquinho, eu vou chegar umas 7h30, 8h. Não vou mais. Por quê? Gente, se você puder vir, olha, venha. A sua presença faz a diferença. Pastor, presbítero, só tem para chegar agora, mas eu cheguei, glória a Deus, porque você chegou. Aí ele vai poder contar com você durante, olha, esse tempo, seja meia hora, 1 hora, ele vai poder contar com você. Então vamos aproveitar o tempo, vamos administrar melhor o nosso tempo, olha, para dedicarmos um pouquinho mais à obra de Deus. O que me chamou a atenção, olha, foi um pastor coreano. Quando veio ao Brasil, ele viu uma grande diferença entre a igreja brasileira e a igreja coreana, Coreia do Sul. Ele fez algumas observações, irmãos, que é alarmante, é crucial. Ele viu a inquietude dos irmãos brasileiros na hora do culto. Levanta para ir no banheiro, depois para tomar água. Aí volta para tomar água, volta para o banheiro. Foge a atenção do culto, tira a atenção de outro, ou não? E assim os dois acabam perdendo. Concorda comigo? Mas sabe por que a Coreia do Sul hoje é uma das maiores potências mundiais? Porque eles passaram a administrar o tempo da melhor forma possível. E sabe qual é o primeiro percurso do crente ao trabalho? A igreja. Antes de ir para o trabalho, ele passa na igreja, faz a sua oração, depois segue para o trabalho. E é uma nação abençoada por Deus, porque eles aproveitam bem o tempo que tem para servir ao Senhor, dar glória a Deus, agradecer. Olha, e você vê onde lá está fundada a maior igreja evangélica do mundo. Sabe por quê? Porque eles dão prioridade ao tempo. A importância de nós sermos pontuais, sim, não é? Muita gente às vezes deixa as coisas de Deus um pouco relaxada, flexível, mas no trabalho eu tenho que chegar no horário, não é? Não é assim? Sim ou não? Não é, irmão Jesus? No trabalho, o homem parece mais Deus do que o próprio Deus. Lá no trabalho eu tenho que chegar na hora. Se eu não chegar, eu sou chamado logo a atenção. É assim? Olha, parece, é porque muitas vezes não se coloca na prática, mas lá no trabalho, se chegar atrasado, você tem que assinar a hora que você chegou. Se o seu horário é 7, se chegar de 7h15, 7h30, você vai ter que assinar a hora que você chegou. E se for incidente, aí vai sofrer uma penalidade, um prejuízo até do dia de trabalho. Então isso não é interessante. E por que na hora de chegar na casa do Senhor a gente não procura estar na hora do início do culto? Eu não estou falando daqueles que seja impossível aos seus olhos de chegar às 7 horas. Mas se você pode, venha. Ah, mas eu chego lá, não tem ninguém. Tem você. Aí daqui a pouco chega mais um, daqui a pouco chega mais outro. E a gente começa dentro do horário. Isso significa administrar bem o tempo. Porque a gente deve aproveitar
o tempo que Deus tem nos dado. Aleluia. Não devemos gastar o nosso tempo com coisas fúteis, inúteis e não essenciais. Hoje gastamos muito mais tempo com as coisas desta vida do que a obra de Deus. Você concorda com isso? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Por que a gente não procura mudar? Reverter essa situação. Eu me conheço, você se conhece. Não é? Tem pessoas que só Jesus na causa. Você é apontar para ir para a igreja, né, irmão Jesus? Tem que agitar. Procura melhor. Essa não dá. Essa não quero essa não, mãe. Bota outra. Não, mãe. A mãe já passou, já preparou. A esposa já preparou, mas na hora não quero essa não. Passa outra. Isso você vai perdendo. Você vai perdendo tempo. Olha, é meio tempo. Olha, administrar bem o tempo. Para que, olha, o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Eu não vim aqui para assustar ninguém, mas eu vim aqui para orientar, para esclarecer algumas coisas que nós deixamos de fazer e podemos fazer. O interessante é que nós podemos fazer. Sim ou não? Sim. Olha, se você demora mais um pouquinho, olha, começa a se preparar mais cedo. Porque a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que... Meu Deus, eu estou querendo dizer que você não deva se arrumar, vir bonitinha. Não é isso não. Mas é que a gente possa aproveitar o tempo que nós temos, que é tão pouco para Deus. Como você tem administrado o seu tempo? Só você pode responder. Tem sido proveitoso? Ou você tem perdido muito tempo com outras coisas? Falando do tempo, eu nunca me esqueço. O tempo de estarmos na casa do Senhor é precioso. A gente não pode passar a fazê-los educar outra coisa, a não ser de adorar a Deus, buscar a presença de Deus, falar com Deus, dar lugar para que Deus possa operar dentro desse pouco espaço de tempo. Para que aquilo que a gente costuma dizer, olha, no final, nós não vamos sair daqui da mesma maneira que entramos, mas só isso acontece quando nós aproveitamos todas as oportunidades que é nos dada durante este tempo. Na certa ocasião, uma jovem, um culto de oração. Culto de oração. Joelho. Oração. Vamos orar. Vamos falar com Deus. A jovem deitou-se. Ela deitou-se no chão. Achou que estava em casa. A gente precisa ter prudência na casa do Senhor. E após o período de oração, deu o sinal. Está encerrado o período de oração, você volta a se acomodar no seu lugar, tudo bonitinho, direitinho. Mas a jovem continuou lá. Ela continuou deitada, mesmo após o sinal. E é interessante, amados, que a princípio se pensava que ela estava orando. Imagina já o que ela estava fazendo. Ela estava dormindo. Ela estava dormindo. E alguém chegou lá e chamou fulana. Se você quiser rir, pode rir, viu? Fulana, ela quando despertou, deixou lá no chão, no piso da igreja.
Aí a gente costuma cantar: e viés de fazer aqui. Eu vim pegar o soninho que eu não tirei em casa. Eu vim para aqui, foi para adorar a Deus. Eu vim aqui para aproveitar todo minuto, todo tempo que o Senhor tem para mim e para você. Aleluia. Oh, glória a Deus. Então devemos aproveitar o maior tempo para o reino de Deus. Amém? Amém. Você que vai administrar agora, seja um bom dispenseiro, um bom dono do seu tempo. Tempo é precioso. O tempo já nos mostra que estamos chegando no fim, né? Sim ou não? Então, mas alguém disse: mas pastor, ainda quero me casar, ainda quero um tempinho para namorar, ainda quero um tempinho, olha, para me divertir, eu quero um pouquinho ainda de tempo, de lazer. Isso vai estar tudo aqui, ó. Então aproveite o tempo enquanto é tempo. Mordomia da família. Ei, abre aí, 2 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Quem achou? 2 Timóteo 5, 8. Glória a Deus. Não? Primeira, deixa a primeira, por favor. Vamos lá. Erro de digitação. Aí. Primeira, 5, 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente o da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Se alguém não tem cuidado é pela sua família. Se você não tem cuidado com a sua família, a Bíblia diz que é pior do que os infiéis. Veja que o texto chama-nos, nos convida a sermos fiéis. Então, olha, família, sabemos, constituída por homem e mulher. Daí vem os filhos. Amém? A crescida dos filhos. O homem é o cabeça. A mulher é o meu cabeça. É a mulher aqui. O que é que você quer, mulher? Hã? Olha, alguém disse que o pescoço, a maior parte só tem osso. Ó, a cabeça está próxima ao pescoço. Olha, a mulher vai ser a ajudadora desse que é o cabeça. Biblicamente falando. Amém? Amém, mulheres? Olha, além disso, as mulheres, olha, devem ser submissas. A quem? Ao marido, assim como este é submisso a Cristo, que é o cabeça da família, o cabeça da igreja. Amém? Mas as mulheres não sintam-se constrangidas. As situações hoje que nós levamos neste mundo, amados, é bem diferente da palavra quando fora escrita. E muitas mulheres têm assumido o papel do pai, de família. Não é assim? Sim ou não? Devido às circunstâncias desta vida. Mas biblicamente falando, olha, ser um bom mordomo da família é você cuidar da sua família e você dar todas as condições necessárias para mantê-la. Amém? Teve algum filho aqui que pediu para nascer? Que pediu vir para o mundo? Não. Mas a família cresceu. Irmãos, agora vou ter que trabalhar mais um pouquinho, né? Eita Jesus. Mas eu creio que Deus abençoa.
Amém? Se você for um bom mordomo da sua família, Deus vai abençoar a sua casa e a sua família. O bom administrador, o bom mordomo da sua casa, olha, ele ensina aos seus filhos no caminho que ele deve andar. E qual é o caminho que ele deve andar? Olha, no caminho que conduz ao céu. Amém? Glória a Deus. Então, pais devem ser exemplos para os filhos. Devemos sempre abençoar os nossos filhos. Glória a Jesus. E encontrar um pouquinho de tempo para ficar com eles. Muitas vezes os filhos, a minha filha já começa, tem 6 anos, mas já começa a cobrar. Pai, você fica 2 dias em casa? Não, pai, amanhã eu vou trabalhar. Poxa, pai, de novo, minha filha. Tem que trabalhar de novo amanhã. Por quê? Sabe por quê? Porque no final do mês tem um X, ó. É X, é tanto. Viu? Aí desse X, aí tem alimentação, água, luz, telefone, roupa, calçado, e vai prender cabelo, de pentear, de alisar, de tirar, fazer cacho, de tirar cacho. E assim vai. Sim, eu não estou falando disso. Mas é ou não é? Aí tem que trabalhar mais um pouquinho para arranjar o pão de cada vez e abençoar a família. Agora, gente, na hora de dizer um não para o seu filho, diga não. A gente vai chegar um pouquinho mais adiante da importância de ser um bom mordomo e um bom administrador. Mas quanto ao tempo, olha, vamos ser mais zelosos. E eu creio que a gente vai ser abençoado. Amém? Oh, glória. Devemos dar atenção especial aos filhos, sim, pois a maior parte das nossas conquistas acontece dentro da nossa família. Aleluia. E eu creio que a minha família, a sua casa, tem sido bênçãos, tem sido para a glória de Deus. Amém? Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Rapidinho, sobre mordomia das finanças. Eita Jesus. Vamos lá. Eclesiastes capítulo 5, versículo 10 e 11. Quem achou pode ler. Eclesiastes capítulo 5, 10 e 11. Quem amar o dinheiro, jamais dele se fartará. E quem amar a abundância, nunca se fartará da renda. Também isto é vaidade. Onde os bens se multiplicam, ali se multiplicam também os que deles comem. Que mais proveito, pois, tem os seus donos do que os ver com os seus olhos. Estão vendo, gente? Então quem ama ao dinheiro, olha, se perde. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é pecado possuir dinheiro, é pecado obter riquezas, é pecado obter bens. Não, isso vai ser fruto do teu trabalho. Agora, o que a Bíblia nos ensina é que nós devemos ter o cuidado para não gastarmos o nosso dinheiro, que nada a ver com o seu dinheiro, não? A sua renda. Mas te oriento, o que a Bíblia fala é que você precisamos ter o cuidado para não gastarmos o nosso dinheiro naquilo que não é pão, naquilo que não vai te nutrir, não vai te fortificar, não vai te fortalecer. Porque sabe aquele que trabalha, olha, duro é conquistar no final do mês o salário. E hoje tem que saber administrar bem, não é assim? Tira X para aqui, olha, aqui vai dar, aqui não vai dar, olha, aqui a gente deixa para depois. É assim que funciona, para que tudo transcorra muito bem. Então o perigo está aí, o amor ao dinheiro. Como mordomos que somos, sabemos que lidar, olha, temos que saber lidar da melhor forma, da forma correta
o dinheiro. Aleluia, glória a Deus. Outra coisa que eu queria chamarmos a atenção, amados, e isto vem acontecendo nos últimos tempos. Olha, o cuidado com a agiotagem, cuidado com aquele pequenininho que tem uma bandeirazinha, que tem um chip. Eu já vi muita gente embaraçado porque perdeu o controle e a administração daquele abençoado chamado cartão de crédito. E a atenção, só uma orientação que nos trago. É interessante que eu tenho um irmão que é assim, olha, ele, se ele ganhar 10 hoje, ele gasta 10. Está correto? Nunca vai prosperar. Se tu ganha 100, a gente vai chegar um pouquinho na frente. Mas cuidado, para tu não gastar os 100. Porque amanhã é um outro dia. A gente precisa também ter cuidado para não cair no laço. Eu tenho visto algumas pessoas chegando chorando, lamentando porque muitas vezes alguém agiu de má fé, muitas vezes usam os velhos aposentados, os velhinhos aposentados, e os enganam com uma certa vantagem e toma posse de um empréstimo. Cuidado para não cair em armadilhas, porque não se esqueçam que os bancos vivem de lucros e não perdem nada para ninguém. Não é pecado você pegar emprestado, mas como crente, se você pegou emprestado, pague. Se você comprou, pague. Porque se você vender, você vai querer receber. É assim que funciona. Então, amado, só uma questão de orientação para que a gente não caia em determinadas situações e venhamos a sofrer e a gemer um pouquinho lá adiante, a lamentar pelo o mau uso do dinheiro, do seu dinheiro, daquele que você conquistou, o suor. E você sabe o quanto é importante ser um bom administrador daquilo que lhe é otorgado, porque a Bíblia diz que todo trabalhador é digno do seu salário. Aí tu vai lá para 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Aí, levando para o lado espiritual da igreja, nós devemos ser firmes, sim, constantes, sempre abundantes, não? Na obra do Senhor, gente. E sabendo que o teu trabalho não é vão. Tem uma recompensa. Amém? Então tudo aquilo que você faz na obra de Deus, na casa do Senhor, olha, no final vai ter uma recompensa. Não se preocupe. Mas a recompensa não é o presbítero, não é o pastor que vai te dar. Ela vem do céu. Mas vai para Isaías 55, versículo número 2.
gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouvi atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a alegria. Ele faz uma pergunta: por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão? Naquilo que não te satisfaz, não é? Mas instrui, né? Que o produto do vosso trabalho naquilo, olha, que deve satisfazer a cada um de nós, a mim, a você, a sua família, aos seus filhos, para se deleitar e comer do que é bom. Não é porque é pobre a gente vai comer o que não é bom, mas a gente tem que fazer por onde, amém? Então, coisas que muitas vezes são inúteis, a gente joga ele fora. Já aconteceu isso contigo? Bem simples, gente. Muitas vezes a gente compra um determinado brinquedo para a criança, a gente lança um certo valor. Olha, quando chega em casa, a criança abre o brinquedo, abriu, quebrou. Não é assim? Mas só para satisfazer a vontade do filho, da filha, para ver ele feliz, ver ele alegre, não é? Mas foram um dinheiro que fora jogado fora. Então vai ter que se conquistar novamente para abençoar o teu filho. Então, eu não vou mais fazer isso. Eu não vou repetir o mesmo erro que eu cometi numa situação como esta. Então, não gasta, crente, o teu dinheiro naquilo que não é pão, que não te sustenta, faz ou não satisfaz a tua vontade, o desejo do teu coração. Amém? Então, cuidado com. Hoje tem muito, a gente encontra isso muito nas redes sociais. O cuidado com o lucro fácil. Cuidado com o lucro fácil. Olha, gente, é dia praticamente o dia inteiro. Aposta aqui, aposta ali, vista X que você vai ganhar 3, 4, 5, 10 vezes a mais. Isso são armadilhas para que as pessoas venham a perder valores. E muitos têm se dado mal com isto, porque são manipulados na prática e não estão vendo, não estão enxergando o tipo de investimento que está sendo feito, em que se promete lucros absurdos. E o cuidado que você deve ter para não cairmos nessas armadilhas. Amém? Amém? Glória a Deus. Provérbios capítulo de número 9, capítulo 3, versículo 9 e 10. Provérbios capítulo de número 3, versículo 9 e 10. Quem achou? Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros, abundantemente transbordarão os vossos meios de prata. Honra ao Senhor com as tuas fazendas e os teus celeiros estarão transbordando, estarão cheios. Tu crê nessa palavra? Tu crê? Aleluia, oh glória a Deus. Isto nós vamos falar um pouquinho sobre a mordomia do dízimo, que quer dizer a 10ª parte daquilo que devolvemos a Deus, daquilo que nós temos por chamado de renda mensal, semanal,
quinzenal. E é importante entender que o dízimo deve ser uma atitude de entrega pessoal e de gratidão. Não basta apenas devolver o dízimo. Temos também que entregar a nossa vida, o nosso coração no altar do Senhor. Aleluia. E não devemos devolver isto como se estivéssemos pagando uma mensalidade, algo que é obrigatório todo mês, tal data X, chegar à casa do Senhor e entregar a 10ª parte da nossa renda. É importante, amados, dizimarmos hoje. Tem muitos ensinando coisas que não têm sentido, estão distorcendo aquilo que fora nos ensinado a respeito desta palavra. E bênção vai sim vir sobre as nossas vidas quando nós também nos dedicamos à obra de Deus, à casa do Senhor. Amém? Amém? Amém. Isso aqui só chegou. Por quê? Por que isso aqui está aqui? Porque houve contribuição nos dízimos e nas ofertas. É importante? É importante? Sim. Proveitoso? Sim. Vale a pena? Sim. Isso nós temos ensinado e não vamos deixar de ensinar. Amém? Mas a Bíblia diz, amados, que nós precisamos contribuir com a obra de Deus. E a finalidade dos dízimos e das ofertas é justamente para o sustento da casa do Senhor. Malaquias 3, 3:10. A gente já sabe de cor, mas vamos lá. A questão foi ensinada pelos profetas. Quem abriu? Trazei todos os dízimos da casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher. Trazer todos os dízimos da casa do tesouro. É o teu dízimo, a tua oferta, que vai continuar mantendo esta obra, essas portas abertas. Olha aí, ventilador de todos os lados. Tem cadeira para sentar? Tem, não é? Quando ele passa uma mensagem para mim pelo WhatsApp: pastor, estamos precisando disto. Jesus, vem cá. Começa a mover os corações. Não é assim, Bíblia? Para que o povo possa sentir a necessidade e que ela possa ser suprida. Nunca espere, porque eu nunca esperei nenhuma importância do governo federal, estadual, municipal. Porque não vai chegar, nunca vai chegar. Quem tem que chegar sou eu e você. Aqui, Senhor, a minha parte, a parte que me cabe, eu entrego de alma, de coração, para abençoar a tua obra, para que a obra abençoe a outras pessoas que necessitam que este som esteja ligado, para que ele possa ouvir a pregação do Evangelho, para que a porta continue aberta para a proclamação do Evangelho. E isto quem deve fazer sou eu e você que ama a obra. Se não ama a obra, não contribua. Mas se você ama a obra, faça. Faça, porque você vai ver resultado. E eu tenho certeza, digo com convicção, nenhum centavo vai ser desperdiçado com coisas fúteis, desnecessárias. Mas necessitamos de pagar o aluguel desse espaço. A gente do aluguel tem a conta da energia e tem a conta da água.
Se a gente não pagar, o que é que acontece? Não é assim? Então, para que isso não aconteça, eu e você devemos estar com a mão aberta, coração também, para abençoar a obra de Deus. E quando você vem abençoar a obra de Deus, é porque você já foi abençoado. Não se sinta constrangido, mas a palavra diz, olha, que, vamos ver aí, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Para a gente concluir. 2 Coríntios, capítulo 11, aliás, 9, 7. Amém? Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Amém? Amém. Olha aí, louvado seja o nome do Senhor. Mas no 8 vai dizer assim, ó. Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda suficiência, superabundeis em toda boa obra. Amém? Então, se você é dizimista, continue sendo um dizimista fiel. Amém? Pastor, no pouco e no muito. No pouco ou no muito? Eu vi um certo vídeo, mais ou menos assim. Uma criancinha que, quando a mãe saía para trabalhar, deixava 30 centavos para 3 crianças, 10 centavos de cada uma, e que esses 10 centavos era para comprar um ovo para comer de farinha de meio-dia. E tinha um dos garotos, o maiorzinho, que ouvia a palavra, o ensinamento da palavra, que tinha que contribuir com a obra. Mas contribuir como? Que não tem renda. E o testemunho do garoto era o seguinte: em que em um determinado tempo ele deixou de comer o ovo do dia e guardou 10 centavos. Comprou para os 2 irmãozinhos e guardou os 10 centavos dele e comeu somente a farinha sem ovo. E foram juntando alguns dias. E em uma determinada ocasião, podemos dizer assim, uma campanha de que você vai ofertar, você vai trazer a sua oferta. A criança chegou com 30 centavos e ofertou. E a mãe disse: mas como isso, meu filho? Como foi que aconteceu isso? Ah, mamãe, eu deixei de comer ovo 3 dias e guardei 30 centavos para trazer uma oferta para a casa do Senhor. Porque eu aprendi, e fazendo assim, Jesus nos abençoa. Jesus abençoa o nosso lar. Porque o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Um ato de fé. Aí veja se Paulo diz: se não abre a janela do céu, vos derramarei bênção. Então, olha, é condicional. Amém? Então, há necessidade em si de manter a obra de Deus, mas faça isso com amor e alegria no seu coração, para que a bênção de Deus venha sobre a minha e a sua vida. Amém? Amém. Não barganhe essa parte da questão dos dízimos e das ofertas. Se você pode contribuir, contribua com amor e com alegria. Amém? Determinado irmão faz um empréstimo para outro, para que ele possa pagar
depois que fez esse empréstimo, nunca mais deu dízimo, nunca mais trouxe o dízimo à casa do tesouro. Isso é um perigo muito grande, irmãos, porque a palavra diz que nós devemos observar e ter cuidado com o devorador, porque quando acontece isto, não é jogando praga, não, porque a palavra diz: cuidado com o devorador. O que é de Deus? Mas Deus precisa de dinheiro? Não. A obra precisa? E a obra é justamente para isso, para ser, empregado, os recursos, aleluia, na obra do Senhor, na proclamação do Evangelho, expansão do Evangelho, futuramente sair deste lugar para um lugar melhor, para abençoar a vida daqueles que estão de forma necessitando, ajudar os órfãos e as viúvas. E tudo isso requer recursos. Um pastor que lamentava muito, entregou a igreja porque dizia: pastor, quando chega no final do mês, eu tenho que colocar do meu bolso para suprir a necessidade da igreja. Isso é triste, isso é lamentável, mas vamos ter o coração aberto para a obra de Deus, porque você vai ser abençoado, pode ter certeza disso. Amém? Então, a finalidade é a manutenção da obra de Deus. Amém? Sabendo que Deus é o dono de... Ele diz a palavra que minha é a prata, meu é o ouro. Aleluia. Oh, glória a Deus. Então, vai ter recompensa na minha vida, bênção na minha vida e na tua vida, se nós formos fiéis ao Senhor também no dízimo e nas nossas ofertas. Amém, igreja? Amém. Tem alguém triste? Aleluia. Para finalizar, mordomia do corpo. E eu pedi só esses 10 minutos. Mordomia do corpo e mordomia dos dons e talentos. Eu não posso sair sem falar. Bem rapidinho. Mordomia do corpo. Fomos criados por Deus. Eu fui criado por Deus. Você foi criado. Adão foi criado por Deus para viver o propósito de Deus. Amém? E o cuidado que nós devemos ter com o nosso corpo, com essa estrutura física, que não é mais pelt, é barrigudinho mesmo, né, irmão Jesus? Mas eu tenho que ter cuidado com este corpo. Sim ou não? Porque quando aceitamos Jesus, este corpo passou a ser templo do Espírito Santo. Aleluia! Eu não vou parabenizar os magrinhos, não. Tá certo? Porque eu era magrinho. O tempo vai passando, né, Pedro? As situações vão sendo outras, né? E quando a gente casa, aí a mulher quer ver os maridos tudo gordinho, né? Tudo. Aí tá, né? Tudo tem o limite, né, mano? Isso é verdade, mas olha, meus queridos irmãos, o cuidado que nós devemos ter com o nosso corpo, né? Como templo do Espírito Santo. Nosso corpo, olha, pela palavra, pela metáfora, é chamado de igreja, templo do Senhor, né? E vemos alguns deveres para com o nosso corpo: uma alimentação saudável. Sim ou não? Sim. Higiene no corpo, higiene na casa, nas roupas. Olha, porque assim vai evitar uma série de contratempos, de enfermidades, de doenças. Não é verdade? Visita, isso é só algumas dicas para tenhamos um corpo bem ajustável. Visita ao médico regularmente, prevenção, vacinas, né? E muitas vezes a gente não gosta de fazer isso, né? Mas quando estamos doentes ficamos lamentando, não é assim? Ficamos reclamando. Mas vamos cuidar, não vamos esquecer de cuidar do templo do Espírito Santo de Deus. Aleluia. O momento do descanso é
importante ao momento do trabalho, do esforço físico, mas tem o momento do descanso, do lazer, mas também o cuidado como igreja do Senhor, que cada um de nós devemos ter, olha, no uso de trajes inadequados, que não condiz, não convém a cristãos, porque somos templo do Espírito Santo, somos igreja do Senhor. Então de noite eu estou aqui para falar a verdade, tá certo? A irmã de noite bem bonitinha, roupinha bem decente, com seu esposo, presbítero. Uma bênção na igreja. Mas na rua, com um shortinho bem curtinho, expondo o seu corpo, matéria, carne, provocando, fazendo com que os outros venham a pecar. E nós, como templo do Espírito Santo, precisamos ter o cuidado de o nosso corpo. A prova foi tanto que quando Adão pecou, que viu que estava nu, procurou cobrir a sua nudez. Então, não estamos nada de vestir uma roupa decente, né? Como servo do Senhor, porque isso faz a diferença. Sim ou não? Glória a Deus por isto. Então, meus queridos amados irmãos, e também se abstendo de certas coisas que vai fazer mal ao nosso corpo. Isso é importante, para que nós possamos zelar. Olha, este corpo ficar em pé precisa estar saudável. Se tu come e gosta de uma comida salgada, qual vai ser o resultado disso? A pressão alterada. Se tu gosta de comer gordura, aquele chambaril, aquela rabada, né, que é uma delícia, aquele mocotó, né, que coisa boa, né? Que a mulher sai de um jeito que a gente se lambe todo, né? E quer repetir, não é verdade? Mas lá na frente, né, olha, tem uma coisa chamada de colesterol. E ainda mais tem o bom e tem o ruim. E o ruim é quem impera, é quem domina. Aí, traz consequências terríveis, como doenças, né, vasculares, cardíacas. Nós precisamos zelar por este corpo. Amém, igreja? Diga assim: eu sou templo do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Finalizando, a mordomia dos talentos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu gostaria apenas de vos trazer rapidamente Mateus capítulo 25, versículo 14. Mateus 25, 14. Mordomia dos dons e talentos. Tudo que o ser humano possui e foram recebidos ou dados por Deus. Então Deus é a fonte de todos os dons e talentos. Amém? E a origem de tudo, de todo bem, vem dele. O ser humano não tem nada que lhe seja próprio. Tudo vem de Deus. 25, 14 de Mateus. Quem achou? Porque isso é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Entregou-lhes os seus bens. Essa narrativa da palavra, né, é dos talentos, os dons que foram dados pelo Senhor aos seus servos. A um deu 5, 10
a outro deu 5, a outro deu 2, e a outro deu 1. Talvez ele não quero dar agora. Ele dá segundo o propósito do seu coração e também na ciência de que aquele servo, aquele mordomo vai dar conta daquilo que recebeu. Dons são dádivas de Deus, algo nato que nós recebemos da parte de Deus, para que sejamos bênção na vida de outras pessoas. Amém? Nós costumamos dizer, alguém, olha, tem o dom disso ou daquilo. Por exemplo, alguém tem um dom para tocar um piano. Não sei se você já ouviu falar de alguém que, olha, esta criança aqui toca um violão, mas nunca foi uma aula, nunca teve a instrução de alguém para, olha, ensinar. Então alguém tem o dom dado por Deus para determinadas coisas, mas os talentos, olha, vai ser o desenvolvimento desse dom que Deus dá. E isso vai certamente florescer e abençoar a vida de muitas pessoas. Alguém tem uma bela voz, dom que Deus deu, uma bela voz. O talento vai ser no desenvolvimento desta voz, o investimento nesta voz, numa aula de canto. E vai treinar e vai, olha, ver as notas mais altas e mais baixas. Olha, ela vai saber o tom que é elevado ou não, se dá para levar. Isso vai ter que haver treinamento para que o teu talento seja uma bênção nas mãos de Deus. A gente não pode negligenciar o talento que há de ser manifestado nas nossas vidas. E muito tem enterrado o talento que Deus tem dado. E lá no final da colheita vai haver cobrança. Aí deu 10-1, aí o que ele fez? Foi lá e granjeou, trabalhou e ganhou mais. Aí deu 5. E o que deu 1, o que foi que ele fez? Enterrou. Não procurou. Olha, não houve interesse de desenvolver, de granjear mais um, pelo menos mais um. E a tarefa, amados, olha, é de todos na obra de Deus. É como já falei aqui em outra ocasião. Olha, em que eu posso ajudar, presbítero? Aonde eu posso entrar para abençoar a obra, para fazer a obra de Deus? Coloca na prática aquilo que Deus te deu. Não negligencie. Porque lá no final, volta a te dizer, vai haver cobrança se você negligenciar. Amém? Amém. Que Deus continue abençoando a minha vida e a tua vida. E cada um de nós vamos ser recompensados pelo próprio Senhor no trabalho que nós exercemos na sua casa e na sua obra. Seja um pouquinho que você faça, mas vai estar ajudando, vai estar fazendo. Continua assim, como dispenseiro, como um bom mordomo e fiel na obra do Senhor. Aí nós vamos ver a glória do Senhor enchendo a casa, nós vamos ver a glória do Senhor enchendo, aleluia, esta igreja, ou seja, a sua vida de graça, de bênção, e que você possamos ser bons dispenseiros na obra do Senhor, porque para os infiéis, para os preguiçosos, para os negligentes, aí eles também
terão recompensa. Olha, Deus espera de cada um de nós o desenvolver desses dons e desses talentos, e que seja usado de forma correta, não de forma egoísta. Eu sei, eu quero, eu faço, mas é com humildade, de coração aberto. Aí eu creio que o céu se abre, aleluia, e a bênção chega, a glória do Senhor. Isso é que é mais importante, irmãos, tudo no reino para a glória de Deus, amém? E eu e vocês são o instrumento que Deus quer usar na sua obra, na sua casa, aqui na terra, enquanto nós estamos vivendo, aleluia, para também alcançar outras vidas para o reino de Deus. Que Ele continue abençoando a minha vida e a sua vida, a minha casa e a tua casa. E permitindo Deus, né, estaremos de volta aí com a permissão divina muito em breve. Amém? Amém. Amém? Amém. Eu passo a palavra ao presbítero para concluir o trabalho em nome do Senhor Jesus. Deus nos ajude a nós sermos um bom mordomos da casa do Senhor. Amém? Quero avisar para as irmãs da comissão que vão estar conosco amanhã no convite. A gente se encontra aqui às 6h20, no máximo 6h30. A gente se encontra aqui de frente à igreja, tá certo? Então se organize para estar aqui. Veja com a irmã Fátima qual vai ser a farda que vai ser usada, para que a gente possa honrar o compromisso amanhã lá no Morro da Conceição, em nome de Jesus. Na sexta-feira nós temos uma programação aqui especial, um círculo de oração especial. Amém? Nós convidamos a igreja para estar conosco. Se você está curioso para isso, permaneça, porque sexta-feira acaba a curiosidade. Tenho certeza que Deus vai falar profundamente aos nossos corações. Amém? Nós retornamos para cá no domingo, se Deus permitir, com o culto de Santa Ceia. É a penúltima Santa Ceia do ano e você não pode ficar de fora. Então, domingo, culto de Santa Ceia, a partir das 7 horas da noite, em nome de Jesus. Fique de pé, nós vamos encerrar o trabalho. Queremos louvar a Deus pela vida do nosso pastor, pela vida da sua esposa e de todos os irmãos